Você já fez algo tão grandioso por amor que acreditou que nunca seria traído. Pois é, eu, Elias, doei meu próprio rim para salvar a vida da minha esposa. Fiz isso porque acreditava que nosso amor era eterno, indestrutível, maior do que qualquer coisa. Mas o que aconteceu depois foi a maior dor da minha vida. Se você quer entender como a pessoa que ele salvou o apunhalou pelas costas, e já clica no botão de inscrição, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga confiança e lealdade. Doei meu rim para minha esposa. Ela me traiu. Eu sou Elias, tenho 33 anos, e durante quase uma década vivi ao lado da mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida, Ludmila, hoje com 31. Conheci essa mulher no momento mais improvável. Era uma tarde qualquer, eu estava em uma biblioteca pública, e lembro de vê-la tentando alcançar um livro na prateleira mais alta. A cena parecia a saída de um filme. Eu, um cara simples, nunca imaginei que uma mulher tão radiante pudesse cruzar meu caminho daquela forma. Nos aproximamos, trocamos algumas palavras, e o que começou com uma conversa tímida se transformou em algo muito maior. Em poucos meses, já estávamos morando juntos, dividindo sonhos, planos e até mesmo as dificuldades da vida. Eu acreditava que o amor dela por mim era verdadeiro, assim como o meu por ela. Só que o destino, como sempre, gosta de testar a força de nossas promessas. Ludmila foi diagnosticada com insuficiência renal crônica. Lembro-me perfeitamente do dia em que recebemos a notícia no consultório. O médico falou com calma, mas aquelas palavras ecoaram como martelos na minha cabeça: ela vai precisar de diálise ou de um transplante. Ver a mulher que eu amava naquela situação foi como sentir meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Eu não pensei duas vezes. Fiz todos os exames necessários, e o que parecia improvável aconteceu, e eu era compatível. O médico disse que seria arriscado, que não era uma decisão fácil, mas eu nem precisei refletir. Minha resposta foi imediata: se isso vai salvar a vida dela, eu faço. A cirurgia foi marcada. Na noite anterior, lembro-me de Ludmila chorar no meu peito, repetindo várias vezes que jamais esqueceria o que eu estava fazendo por ela, que eu era o homem da vida dela, que me amara para sempre. Aquelas palavras entraram fundo em mim. Eu acreditava. Eu confiava. Acordei da cirurgia exausto, frágil, com dores que pareciam cortar minha alma. Mas quando olhei para ela, conectada a máquinas e finalmente com uma nova chance de vida, eu me senti completo. Não importava a dor. Eu tinha feito o que era certo. Eu tinha salvo minha esposa. Durante meses, minha vida girou em torno da recuperação dela. Fiquei ao lado de Ludmila em cada consulta, cada medicação, cada noite em claro. Enquanto ela se reerguia, eu me sentia ainda mais conectado, como se aquele gesto tivesse selado um amor eterno. Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu entregava minha saúde, meu corpo e meu futuro por ela, Ludmila guardava um segredo obscuro e um segredo que mudaria completamente minha vida. Nos primeiros meses após a cirurgia, Ludmila parecia outra pessoa. A gratidão dela era visível. Ela me olhava como se eu fosse o herói da vida dela. Falava para todos os amigos e familiares que eu era um anjo, que tinha literalmente dado uma parte de mim para que ela pudesse continuar viva. E eu acreditava em cada palavra, porque era isso que eu queria acreditar. Eu estava disposto a passar por qualquer dificuldade, desde que tivesse Ludmila ao meu lado. Só que, pouco a pouco, a realidade começou a se distorcer. Primeiro foram os pequenos sinais. Ela começou a passar mais tempo no celular. Antes, a gente deitava junto e ficava conversando até pegar no sono. Agora, ela ficava deitada ao meu lado, mas com a tela do celular iluminando o rosto até tarde da noite. Quando eu perguntava com quem ela falava, respondia com evasivas: é só coisa do grupo de amigas, ou nada demais, amor, é conversa boba. Eu quis acreditar. Afinal, ela tinha passado por um inferno e merecia se distrair. Mas a frequência dessas mensagens começou a incomodar. E não foi só isso. Ela passou a se arrumar demais para sair de casa. Ludmila sempre foi vaidosa, mas agora havia algo diferente. Antes de ir até a farmácia ou encontrar uma amiga, se maquiava como se fosse a um evento. Outro detalhe que começou a corroer minha mente foi o jeito como ela tratava minhas perguntas. Sempre que eu demonstrava preocupação, ela se irritava, como se eu estivesse sufocando. Você não confia em mim? Depois de tudo que você fez por mim, ainda precisa me vigiar? Essas palavras me desarmavam. Era como se ela jogasse meu próprio sacrifício contra mim. Eu me calava, me sentia culpado por desconfiar. Afinal,
Quem doa um rim para a esposa e depois ousa questionar sua lealdade? Eu me repetia isso como mantra. Mas as contradições aumentavam. Ludmila começou a inventar desculpas para chegar tarde em casa. Antes era sempre pontual. Agora, surgiam compromissos repentinos em reuniões, cafés com amigas, até mesmo sessões extras no trabalho que eu nunca tinha ouvido falar. E havia mais, o perfume. Um cheiro masculino que, em alguns dias, parecia grudado nela quando voltava para casa. Eu perguntava de forma ingênua: que perfume é esse? Diferente. Ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua em é do Uber, o motorista devia estar perfumado demais. Eu tentava rir, acreditar. Mas no fundo, algo já não batia. Foi então que um episódio abriu meus olhos. Numa noite, Ludmila recebeu uma ligação e correu para atender no banheiro, trancando a porta. Eu estranhei, porque ela nunca fazia isso. Caminhei até a porta e encostei a orelha. Não consegui ouvir muitas palavras, mas captei algo como: eu também sinto sua falta. Mas não posso demorar. Meu coração disparou. Minhas pernas ficaram bambas. Ali, pela primeira vez, eu percebi que podia estar vivendo uma mentira. Eu, Elias, que tinha dado um pedaço do meu corpo para que minha esposa vivesse, agora estava sendo enganado por ela. A dúvida começou a me consumir. Eu não dormia mais, não comia direito. A imagem dela sorrindo ao celular me perseguia. Eu me perguntava, será que ela já estava com ele antes da cirurgia? Será que tudo foi uma farsa? No meio desse turbilhão, decidi que precisava descobrir a verdade com meus próprios olhos. Eu não podia mais viver no escuro. E foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Comecei a observar Ludmila de perto, como nunca antes. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir uma traição tão cruel que faria a dor da cirurgia parecer pequena perto da dor na minha alma. Depois daquela ligação ouvida atrás da porta, algo dentro de mim mudou. Até então, eu tentava justificar cada atitude suspeita de Ludmila, como se meu cérebro tivesse medo de encarar a verdade. Mas agora não dava mais. Eu precisava de provas, precisava encarar os fatos, mesmo que isso rasgasse meu coração. Comecei a observar os detalhes. O jeito como ela escondia o celular sempre que eu chegava perto, como trocava a senha de desbloqueio a cada semana. Nunca tínhamos segredos. O telefone dela sempre ficava jogado em cima da mesa, mas agora era como se fosse um cofre blindado. A gota d'água foi numa sexta-feira à noite. Ela disse que iria sair com uma amiga de infância, chamada Priscila. Achei estranho, porque eu conhecia todas as amigas de infância dela e nunca tinha ouvido falar dessa tal Priscila. Eu perguntei se podia ir junto, mas ela respondeu de forma ríspida: Elias, pelo amor de Deus, eu preciso de espaço. Você acha que, porque me deu um rim, tem direito de me vigiar 24 horas por dia? Essas palavras doeram como uma facada. Eu nunca tinha usado o sacrifício da cirurgia contra ela, mas Ludmila jogou isso na minha cara como se eu fosse um carcereiro. Engoli seco e deixei que fosse. Mas naquela noite, tomei uma decisão e eu a seguiria. Esperei ela sair e, alguns minutos depois, fui atrás com meu carro. Mantive distância, tentando não chamar atenção. Ela foi até um restaurante em um bairro afastado. Eu fiquei no carro, observando. Alguns minutos depois, vi quando um homem estacionou e se aproximou dela. Eles se abraçaram. Não foi um abraço de amizade. Foi um abraço íntimo, carregado de algo que só quem ama, ou deseja, consegue demonstrar. Meu estômago se revirou. As mãos começaram a suar. Eu quis acreditar que era um mal-entendido. Mas, então, vi algo que matou qualquer esperança. Ludmila o beijou. Não foi um beijo rápido. Foi longo, intenso, como se eu nunca tivesse existido. Meu mundo desabou. Eu fiquei ali, dentro do carro, com o coração batendo descompassado e lágrimas caindo sem que eu pudesse controlar. A mulher pela qual arrisquei minha vida, para quem entreguei parte do meu corpo, estava entregando seu amor para outro homem. Pensei em descer do carro, em fazer um escândalo, em expor tudo ali mesmo. Mas meu corpo travou. Eu não tinha forças. Voltei para casa sozinho, como um zumbi. Passei a noite em claro, olhando para o teto, me perguntando em que momento tudo tinha desandado. No dia seguinte, Ludmila voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa, sorriu e disse: A noite foi ótima,
Priscila mandou lembranças. Eu quase vomitei de tanta raiva. A mentira estava escancarada, e mesmo assim ela continuava a atuar. A partir desse dia, decidi que precisava de mais provas. Algo que não deixasse brechas, que a obrigasse a encarar o próprio erro. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dela quando ela deixou o aparelho na mesa, distraída. Era arriscado, mas eu já não tinha mais nada a perder. Nas semanas seguintes, o padrão ficou claro. Quase toda terça e sexta à noite, Ludmila encontrava as amigas e o aplicativo mostrava ela indo parar sempre no mesmo endereço, em um pequeno apartamento em outro bairro da cidade. O pior não foi só confirmar minhas suspeitas, mas perceber que a traição não era algo passageiro. Era a rotina. Era planejada. Ela não estava se deixando levar por uma fraqueza momentânea. Ela tinha outra vida paralela, enquanto eu acreditava que éramos um só. E como se não bastasse, descobri quem era o homem. Um colega de trabalho dela, chamado Roberto. Um sujeito que eu já tinha visto em algumas confraternizações, que me cumprimentava com um sorriso falso e até perguntava como eu estava depois da cirurgia. Enquanto eu o tratava como amigo, ele estava roubando a única coisa que eu jamais teria coragem de entregar a ninguém, o amor da minha esposa. Naquele momento, a dor da cirurgia, as cicatrizes no meu corpo, tudo parecia insignificante comparado à ferida aberta na minha alma. Mas, mesmo com todas as provas, eu ainda não sabia como agir. Eu não queria apenas uma briga. Eu queria que ela sentisse na pele o peso da traição. Eu queria expor sua falsidade. E foi aí que comecei a planejar como desmascarar Ludmila de uma vez por todas. As semanas seguintes foram um campo de batalha interno para mim. Cada vez que eu me lembrava da cicatriz em meu corpo, uma mistura de dor física e emocional queimava dentro de mim. O que antes eu via como uma marca de amor e sacrifício, agora parecia um lembrete cruel de que eu tinha me tornado o personagem secundário da minha própria história. Ludmila tentava agir como se nada tivesse acontecido. Vivia como se o mundo fosse normal, como se não tivesse acabado de destruir a confiança que eu havia construído com suor, dor e sangue. Ela ainda preparava o café, ainda me perguntava como tinha sido meu dia, ainda mandava mensagens carinhosas durante o expediente. Mas tudo era falso, um teatro barato que já não me enganava. Eu, por outro lado, comecei a viver em dois mundos. No trabalho, sorria e fingia que estava bem. Fazia piadas, tomava café com os colegas, entregava relatórios. Mas, em casa, me tornava uma sombra. As noites eram longas, os silêncios insuportáveis, e eu passava horas encarando o teto, me perguntando como alguém poderia retribuir um gesto de vida com uma facada nas costas. Foi nesse período que comecei a refletir sobre a palavra sacrifício. Sacrifício, na sua essência, deveria significar amor, entrega, doação desinteressada. Mas e quando o sacrifício se transforma em moeda de troca? Quando quem recebe não valoriza, mas sim abusa. Eu havia dado meu rim, mas o que ela me deu em troca foi a perda da minha dignidade. Decidi que precisava de respostas, não apenas desculpas rasas. Chamei Ludmila para conversar. Sentei-me à mesa da cozinha, e dessa vez não deixei que ela se esquivasse. Eu não quero ouvir que foi um erro. Disse, firme. Quero entender por quê. Quero entender como você conseguiu olhar nos meus olhos, enquanto ainda se recuperava da cirurgia, e planejar encontros pelas minhas costas. Ela respirou fundo, evitando o contato visual. Elias, eu não sei explicar direito. Eu estava assustada e me sentia presa, sufocada. Quando vi a chance de escapar, eu fui fraca. Escapar de quê? Perguntei, indignado. De alguém que literalmente colocou a vida em risco por você? Ela começou a chorar, mas as lágrimas não me comoviam mais. Eu já não via fragilidade, via manipulação. Você queria liberdade? Tudo bem. Mas por que não pediu o divórcio antes? Por que não teve coragem de ser honesta? Ela balançou a cabeça, como uma criança perdida. Porque eu tinha medo de te perder. Essa frase me atingiu como uma bofetada irônica. Ela tinha medo de me perder, então preferiu me trair. O paradoxo era tão absurdo que quase ri. Mas não havia graça. Nos dias seguintes, comecei a planejar minha vida sem ela. Procurei advogados, pesquisei sobre separação, tentei me organizar financeiramente. A cada passo, sentia o peso da libertação crescendo. Era doloroso, mas também havia uma centelha de alívio. Mas Ludmila não desistia.
Começou a aparecer no meu trabalho com almoços prontos, mandava flores, bilhetes escritos à mão. Chegava em casa e encontrava surpresas, e minha comida favorita, velas acesas, fotos nossas espalhadas pelo quarto. Era como se ela estivesse tentando apagar a memória do que fez com gestos superficiais. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa noite em que ela me esperou de camisola, segurando a cicatriz dela e a minha. Elias, olha o que temos em comum. Essas marcas são nosso elo. Você não pode jogar isso fora. Eu a encarei, sem piscar. Essas marcas não são elo. São lembrança da minha ingenuidade. Ela caiu no choro mais uma vez, mas eu não me movi. Algo dentro de mim havia morrido junto com a confiança. Foi então que, numa madrugada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você merece saber toda a verdade. Junto dela, fotos. Ludmila, com o mesmo homem, em momentos íntimos que datavam de antes e depois da cirurgia. Não era apenas uma traição ocasional. Era um relacionamento paralelo, construído sobre as ruínas do nosso. Meu coração, já quebrado, se estilhaçou de vez. Pela primeira vez, não chorei. Senti apenas um vazio cortante, como se não houvesse mais nada dentro de mim para ser destruído. No dia seguinte, coloquei as malas dela na porta. Quando ela voltou do trabalho, encontrou tudo arrumado, dobrado, mas fora de casa. Elias, o que é isso? Perguntou, a voz trêmula. É o fim, Ludmila. Não vou mais sangrar por alguém que nunca se importou em estancar a ferida. Ela tentou argumentar, implorou, caiu de joelhos. Mas eu não me deixei abalar. O Elias que doou o rim por amor tinha ficado no passado. O homem diante dela agora estava disposto a doar apenas uma coisa, em a si mesmo, para recomeçar longe de quem o destruiu. E ali, naquela porta, nossa história se encerrou. Ou, pelo menos, a parte dela dentro de mim. Quer saber como foi o desfecho de tudo isso e o que aconteceu com Ludmila depois que saiu da minha vida? Continue acompanhando essa história. Eu sempre ouvi dizer que o ser humano só conhece a si mesmo quando atravessa sua pior dor. Se isso for verdade, posso afirmar que conheci a minha alma no momento em que fechei a porta da minha casa atrás de Ludmila pela última vez. Ela não levou apenas suas roupas. Levou uma parte da minha história, levou o peso das minhas esperanças e até mesmo a fé que eu tinha no amor. Era estranho pensar que aquela mulher que caminhava com uma mala nas mãos já tinha sido tudo para mim. Já tinha sido a razão do meu sacrifício mais extremo. Depois que a verdade veio à tona, depois que descobri sua traição, nossa relação virou um deserto de silêncio. Não havia mais palavras que pudessem salvar, nem lágrimas que pudessem curar. Eu tinha doado meu rim para ela, acreditando que nosso casamento era eterno. E em troca recebi algo pior que a morte e a indiferença. Nas semanas seguintes, minha vida virou um ritual doloroso. Acordava, tomava café sozinho, encarava a cadeira vazia da cozinha e sentia como se o silêncio gritasse contra mim. Era como se cada detalhe da casa tivesse se transformado em um lembrete cruel de que eu tinha perdido tudo. Eu tentava me convencer de que estava melhor sem ela, mas cada vez que via o espelho lembrava das cicatrizes. Não apenas a cicatriz no abdômen, fruto da cirurgia, mas a cicatriz invisível dentro do peito, essa sim, impossível de curar. As pessoas me diziam, Elias, você precisa seguir em frente. Mas como seguir em frente quando parte de você ficou para trás? Como reconstruir algo quando até seu próprio corpo foi marcado pela decisão de amar alguém que não soube valorizar? Foi nesse período que decidi procurar ajuda. Entrei em grupos de apoio, conversei com pessoas que também haviam sido traídas, e percebi que, embora minha história fosse dolorosa, eu não estava sozinho. Ali, entre desabafos de estranhos, encontrei ecos da minha dor. Gente que também tinha acreditado demais, doado demais, sofrido demais. E, aos poucos, percebi que o que me restava não era apenas luto, mas também aprendizado. Aprendi que amar não significa se anular. Aprendi que sacrifícios não garantem fidelidade. E, acima de tudo, aprendi que minha vida não podia se resumir a alguém que não soube me valorizar. Eu comecei a escrever. Primeiro em pequenos textos, depois em relatos mais longos, até que criei coragem de compartilhar minha história em fóruns como o Reddit. E foi nesse espaço que percebi a força que existe quando transformamos dor em narrativa. Alguns meses depois, o destino pregou uma peça em mim. Estava caminhando pela rua quando a vi do outro lado da calçada. Ludmila estava de mãos dadas com o homem por quem me traiu. Meus pés pararam como se estivessem presos ao chão.
Ela me olhou por um instante, e naquele olhar não havia arrependimento. Havia apenas um vazio desconfortável, como se dois estranhos tivessem cruzado os caminhos. E foi nesse momento que entendi que eu não precisava mais de respostas. Eu não precisava mais que ela explicasse por quê. O que importava era o que eu faria daquilo dali para frente. Eu respirei fundo, soltei o ar e continuei andando. Pela primeira vez, senti que estava finalmente deixando o passado para trás. Hoje, enquanto escrevo este relato, já não sinto o peso esmagador que carregava no peito. Claro, ainda dói, não vou mentir. Algumas noites ainda me pego pensando no que poderia ter sido. Mas a diferença é que agora não me vejo mais como vítima. Eu me vejo como sobrevivente. Doar meu rim para Ludmila foi uma prova do quanto eu fui capaz de amar. E, apesar da traição, não me arrependo. Porque a doação dizia mais sobre quem eu era do que sobre quem ela foi. Eu aprendi que minha generosidade não é fraqueza. Pelo contrário, é uma força que me define. Sei que um dia vou amar de novo. Mas da próxima vez, vou amar sem me perder. Vou amar sem entregar minha essência em troca de promessas vazias. A mensagem para você que assistiu este vídeo. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez tenha sido traído, enganado ou subestimado. Eu quero que você saiba uma coisa: o erro não está em você ter amado demais. O erro está em quem não soube valorizar. Não permita que a dor de alguém que não reconheceu seu valor apague a luz dentro de você. Seja a sua própria cura. Seja a sua própria força. E lembre-se, a vida sempre reserva um recomeço para aqueles que acreditam que merecem mais. E agora eu te pergunto, você teria coragem de doar parte de si por alguém, mesmo correndo o risco de não receber nada em troca? Porque, no fim, cada história carrega um pedaço de nós, e talvez, em uma delas, você encontre a força que precisa para recomeçar. Se esta história tocou você, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal. Cada relato é mais do que entretenimento, é um espelho da vida real. E, juntos, podemos aprender com as dores e com os recomeços.